nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nós temos falado no último programa sobre a necessidade de um equilíbrio quando se trata do conhecimento de Jesus. O nosso credo diz que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E é impressionante como que ao longo da história da igreja, ou uma ou outra dessas verdades foram negadas, ou foi negada. Houve aqueles que diziam que Jesus não era verdadeiro Deus, era a primeira criatura, é o caso do arianismo, e houve aqueles, ao contrário, que diziam que se Jesus era verdadeiro Deus, ele não podia ter um corpo material, uma vez que a matéria é má, e Deus não se misturaria com o pó da terra. Então, as mais antigas heresias, na realidade, negavam a humanidade verdadeira de Cristo. A divindade passou a ser negada lá, sobretudo, nos começos do século IV, enquanto que já no século II, e mesmo antes, se a gente tomar a primeira carta de São João, dá a impressão que estava em jogo alguma coisa nesse sentido, porque São João deixa muito claro que aquele que nega que o Cristo veio na carne, esse é o anticristo. Então as primeiras heresias negaram, sobretudo, a humanidade verdadeira de Cristo mais do que a sua divindade. É o que se chama de docetismo. O corpo de Cristo seria apenas aparente. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus que veio na carne. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 2 a 3. No século III, porém, a igreja teve que afirmar o contrário, contra Paulo de Samosata e depois contra Ário, que Jesus Cristo é Filho de Deus, não por adoção, mas por natureza. De modo que o primeiro concílio ecumênico reunido na história, no ano 325, na cidade de Niceia, na Ásia Menor, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E aí foi a vez da condenação de Ário, um padre de Alexandria, muito inteligente, mas que negava a divindade de Jesus e que teve uma influência muito grande na história da igreja. Mesmo depois da sua morte, outros o sucederam nessas suas reflexões. Para Ário, Jesus seria de uma substância diferente da do Pai. Nem preciso dizer que negar a divindade de Jesus era negar a própria salvação, já que só Deus pode nos salvar. A própria ideia de mediação tem muito a ver com essa identidade de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Porque o mediador é alguém que tem acesso tanto a Deus quanto aos homens. Se a comparação que eu costumo usar é essa. Você imagina que tem duas crianças brincando lá na rua e de repente uma machuca a outra. Depois de um tempo, as duas, assim se espera, né, vão fazer as pazes entre elas mesmas porque foi um problema entre iguais. Mas se uma criança joga uma pedra numa autoridade, no prefeito, no governador, no presidente da república, a coisa já vai ficar mais complicada, né? Uma criança não vai poder chegar no Palácio do Planalto e dizer, vim pedir desculpas ao presidente. Vai precisar de um mediador, alguém que tem acesso ao palácio e que tem acesso também à família da criança, né? Assim também, Jesus, como nosso mediador, teria que ter acesso tanto ao reino divino quanto ao reino humano. Chegamos então ao parágrafo número 466. A heresia nestoriana, dessa vez o herege se chamava Nestório, via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Já comentei isso em outras ocasiões. Aí Jesus seria uma simples habitação da segunda pessoa. Nós somos habitação da Santíssima Trindade. Nós somos templos do Espírito Santo.
Só que o Espírito Santo e cada um de nós, o Espírito Santo e eu, somos pessoas diferentes. Nem tudo que eu faço, infelizmente, é guiado pelo Espírito Santo. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Na maioria das vezes eu faço as coisas da minha própria cabeça. Existem muitos, e eu espero que isso aconteça cada vez menos na minha vida, em que a gente dá conversas ao espírito do mal. Então dizer que Jesus era simplesmente uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho, nós estaríamos aqui também negando a verdadeira divindade de Jesus. Seriam duas pessoas. E São Cirilo de Alexandria e o terceiro concílio ecumênico, que vai se reunir em Éfeso no ano 431, confessaram que o Verbo, unindo a si em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, tornou-se homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e afeiçoa desde a sua concepção. Então vejam, esse concílio de Éfeso foi um concílio muito importante. Aliás, os 7 primeiros concílios que aconteceram na antiguidade, né, eles foram fundamentais porque eles lançaram realmente as raízes da fé cristológica e trinitária, mas também em muitos outros aspectos da nossa salvação. São concílios basilares e aceitos por todas as igrejas do Oriente e do Ocidente. As igrejas ortodoxas que se separaram no século XI, elas têm os 7 primeiros concílios como básicos também para a sua própria fé ortodoxa. Os 7 primeiros concílios nos unem, igrejas do Oriente e do Ocidente. Então o concílio de Éfeso, ele teve essa importância de mostrar que em Jesus não havia 2 pessoas, era uma única pessoa. O sujeito último das ações de Jesus era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que correto não é dizer que uma pessoa humana se uniu a uma pessoa divina, mas é dizer que o Verbo de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, uniu a si, na sua pessoa, uma carne humana animada por uma alma humana. Jesus tinha verdadeiramente uma alma racional, e assim o Verbo se tornou um ser humano. E é por isso que o mesmo concílio de Éfeso vai dizer que Maria não pode ser chamada simplesmente de mãe do homem Jesus ou mãe do Cristo, mas ela era verdadeiramente mãe de Deus. Expressões gregas é Christotokos, Antropotokos, quer dizer, Christotokos, mãe de Cristo, Antropotokos, mãe do homem, Theotokos, mãe de Deus. Maria é verdadeiramente mãe de Deus. A humanidade de Jesus não tem outro sujeito a não ser a pessoa divina do Verbo que uniu a si esta humanidade de Jesus desde o momento da concepção. E Maria se torna, então, verdadeiramente mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus não porque ela fosse uma deusa, não porque ela fosse uma deia. Ela era criatura, inclusive salva pelo sacrifício do seu próprio filho. Mas porque dela é que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, que ele uniu à sua pessoa. E assim a gente diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Diz a carta aos Filipenses, né? Ele era de condição divina, mas se esvaziou, se aniquilou, se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado, e mais ainda se fez obediente até a morte e morte de cruz. É o mistério da nossa encarnação, base da nossa salvação. Que o Senhor, então, continue nos iluminando, nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.